Boa noite a todos e todas. Programas de estudos pós-graduados em literatura e crítica literária. Desejo a todos um mini curso muito bom. Eu sou a professora Beth Cardoso, professora do programa, e estou aqui para recepcioná-los e para dar o apoio que for necessário ao Flávio Pimentel, que é o nosso convidado de hoje, para o mini curso Inter-relações entre Literatura e Memória. Flávio, eu vou te apresentar devidamente e depois já te passo a palavra para a gente aproveitar todos os minutos que temos aqui. Serão 2 encontros, hoje e amanhã, de 1h30, totalizando 3 horas de mini curso com o Flávio, que desenvolveu essa temática com primor no doutorado, que defendeu aqui no programa conosco, e hoje está vindo diretamente do inverno amazônico, compartilhar com a gente seus conhecimentos e a sua experiência de pesquisa com esse tema. O Flávio é doutor em Literatura e Crítica Literária pela PUC São Paulo, orientado pela professora Beth Cardoso, que no caso sou eu. Com muito prazer, tive esse prazer de acompanhar o Flávio nessa caminhada, nessa jornada do doutorado. Ele possui mestrado em Letras pela Universidade Federal do Pará, possui especialização em Estudos Culturais da Amazônia pela Universidade Federal do Pará, possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é professor efetivo com dedicação exclusiva do Instituto Federal do Pará, campus Belém, ministrando aulas por ensino médio integrado, graduação em Letras e Pedagogia. Tem se dedicado aos estudos sobre a cultura, memória, identidade, diferenças, interculturalidades na literatura latino-americana e na Pan-Amazônia, a partir dos aspectos sociológicos, antropológicos, culturais e literários, claro. Flávio, que bom te reencontrar aqui. A defesa foi há pouco tempo, mas a gente já está, não só eu, com o programa como um todo, com saudade de você, de te ouvir. Então, hoje está sendo especial aqui esse reencontro e com esse tema que tanto nos acompanhou nos últimos 4 anos, né? Tantas reflexões, tantas leituras. Então, vai ser muito bom ter você aqui. Obrigadíssimo desde já, e a palavra é sua. Tá bom. Bom, então eu queria começar. Estão me ouvindo? O volume da minha voz está ok? Está tudo tranquilo, né? Boa noite e boas-vindas a todos e a todas, né? Nesse mini curso. Né? Agradecer primeiramente ao programa, né? A coordenação, ao convite da professora Beth, da professora Diana, sempre atenciosas comigo, né? No sentido de receber, né, quem vai de fora para a PUC de São Paulo. Acho que isso é um diferencial muito grande dentro do programa, né? A gente se sente acolhido na PUC de São Paulo, no programa, né? Agradecer a todos os professores, colegas que estão por aqui, né? Alguns eu conheci já pessoalmente naquele período das disciplinas que era antes da pandemia, outros, infelizmente, não pude conhecer porque veio a pandemia, né, e entraram em seleções posteriores, né, mas desde já agradeço a presença, né, e eu aceitei um pouco o desafio, né, do minicurso, né, de falar, e eu dei o título de Inter-relações entre Literatura e Memória, né, um pouco nesse sentido. E aí eu queria justificar, né, o nome, né, do minicurso, que para mim, né, tudo é memória, né? Tudo é memória. Desde o início do nosso minicurso aqui, o que nós falávamos há pouco, que a Beth acabou de falar, já é memória, já é passado, né? Então, é nesse sentido que eu primeiro faço essa minha primeira justificativa, que para mim tudo é memória, né? A segunda justificativa e essa intersecção entre a literatura e a memória é que eu reconheço e enxergo, né, a literatura como um espaço da memória, né, a partir da linguagem, né? Então, essa linguagem literária, ela favorece a esses eventos mnemônicos que a gente vai ver daqui para frente, nesses 2 dias de minicurso, né? É porque, a partir dessa linguagem literária,
né, que favorece esses eventos mnemônicos, a gente constrói narrativas, né? E essas narrativas, sejam elas reais ou ficcionais, né, no campo da literatura, elas estão presentes na nossa vida, né, desde sempre, né? Bom, a Francis Yates, né, que é uma teórica da memória, né, dos estudos sobre a arte da memória, ela fala que a memória acaba sendo um campo, né, de investigação, porque aí a gente vai ter, né, várias áreas que tem como tema a memória, né, que se debruçam sobre os estudos da memória. Então, é interessante a gente pensar nesse sentido. Bom, eu particularmente gosto muito da memória. Falar da memória, para mim, é falar um pouco da identidade. Eu não vou tocar no assunto de identidade, porque foi um outro tema que eu também trabalhei no doutorado, né? Eu vou focar só na memória aqui. Mas remete à identidade. E eu trabalho com a memória e essa identidade desde o mestrado, né? Então, e agora no doutorado, eu trabalhei com 2 escritores, né? E aí depois eu vou convidar vocês a conhecê-los melhor, né? A partir das minhas reflexões, a partir do que eu vou apresentar para vocês, né? Que é um peruano, um escritor peruano, é o José Maria Arguedas, que tem um livro que eu trabalhei especificamente como corpo de pesquisa, que é Os Rios Profundos, né? E um outro escritor paraense, né? Amazônico, que é o Dalcídio Jurandir, né, que tem um título da obra que eu trabalhei, que é Três Casas e um Rio, né? Eu dividi o minicurso em 2 partes. A primeira parte, eu vou fazer uma inflexão aí entre vou relacionar a mitologia, os mitos, né? E chegando na filosofia, né, a partir dessa memória, né, tentando buscar esse percurso aí da memória, né, falar um pouco sobre 2 importantes filósofos, escritores, poetas, né, da antiguidade, Hesíodo, né, e Homero, né, que tem obras muito próximas daquele período, que hoje são referências na literatura, né, universal, que se transformaram referências na literatura universal, inclusive, né? Depois vou falar um pouco sobre a memória em Platão, né, também em Aristóteles, e um pouco mais da nossa era, um pouco sobre essa filosofia, a memória na filosofia cristã, né, a partir da visão de Santo Agostinho, né, e São Tomás de Aquino, né? Isso seria a primeira parte. Eu quero chegar hoje tentar falar sobre tudo isso, ainda hoje. E amanhã eu quero abordar um pouco sobre a memória na modernidade, né, falando um pouco sobre Bergson, né, e Maurice Halbach, né, e apontando a perspectiva depois do Paul Ricoeur, que aborda sobre a memória declarativa e a respeito da linguagem, e a linguagem especificamente literária. E aí vê 3 obras, né, a primeira, na verdade 4, né, as 2 primeiras dá uma geral, né, falar um pouco sobre Marcel Proust, né, não dá para falar de memória e não citar né, La Recherche, né, Em Busca do Tempo Perdido, né? Também falar sobre Gabriel Garcia Marques, que traz em 100 Anos de Solidão, ele já começa falando da memória, né? O primeiro parágrafo do 100 Anos de Solidão já aborda a temática da memória. E, por fim, finalizar ali com os 2 escritores, né, que eu vou convidar vocês a conhecer, que seriam o Arguedas e o Dalcídio Jurandir. Então, mais ou menos, é esse panorama que eu vou falar com vocês que a gente vai trabalhar. Eu espero dar conta, eu espero que satisfaça né, os anseios de que muita gente se inscreveu, muitos eu não conheço, de vários lugares do Brasil, né? Então sejam bem-vindos aqui a essa sala da PUC. Eu vou compartilhar aqui, né, os meus slides, né, e para contribuir mais e para que vocês possam visualizar, né, melhor. Ademir, me ajuda. Eu já selecionei aqui. Aí, como faz? Oi, Flávio. Então, é só compartilhar tela, né? Ali embaixo, você coloca compartilhar tela e vai aparecer algumas imagens. Você clica na imagem, aí já você vai estar compartilhando a tela. Ah, Isso. já foi, né? Isso, agora, isso, já está aparecendo agora, né? Todos conseguem ver? Sim, né? Bom, então eu fiz assim, eu pensei, né, em trabalhar essa primeira parte, como eu já fiz mais ou menos um breve resumo, né, do que eu quero pensar hoje, essa memória, né, e a relação dela com a literatura, né, e eu trago uma primeira citação do Sartre, que ele fala que toda
toda teoria sobre a memória implica uma pressuposição sobre o ser passado, sobre o ser do passado, né? Então, quando a gente fala de memória, a gente tem que ter, né, alguma... Flávio, Sim, professora. perdão te interromper. Você consegue deixar a tela cheia? Vou colocar. Eu acho que Foi? Ainda não. Vamos ver. Porque para mim já apareceu a tela cheia. Só vamos... Ah, para você já tá cheia? Já apareceu agora. Eu selecionei aqui. Vocês conseguem verificar? Não, para mim ainda está com... Não, mas tudo bem. Não há nada que vá atrapalhar a compreensão. Tudo bem, pode dar seguimento, não se preocupe. Pensei que fosse ser algo mais Deixa eu... simples. Não aparece nenhum, mas aparece já os slides, professora. Tá, sim, está aparecendo, está legível. Pode dar continuidade, Flávio, desculpe interromper. Tá. Bom, dentro dessa perspectiva que o Sartre aponta, né, eu trago aqui a professora Leida Assmann, né, que ela fala sobre os caminhos da memória, né, e ela fala o seguinte, né, assim como muitos caminhos levam a Roma, também muitos caminhos levam à memória, né, caminhos teológicos, filosóficos, médicos, psicológicos, históricos, sociológicos, caminhos ligados aos estudos da literatura, da arte e da mídia. Então, percebam que é um campo muito vasto em que a memória está presente e que são abordados dentro desses diversos aspectos, né? Por sua vez, também os caminhos do estudo literário se bifurcam, né, que ela aponta. E em uma das placas vê-se a palavra Ernst, né, arte, e em outra a palavra vis, potência. Né? E um pouco eu vou tentar falar dessas duas coisas. O que seria essa Ernst, né, que ela aponta, que seria a arte da memória, né? Muito bem exemplificada pela professora Francis Yates, né? Que é uma teórica desse campo Flávio, da perdão memória. de novo. Oi. Você está mudando a tela, porque para a gente Não, está parada lá no primeiro, é isso mesmo, né? não, ainda não mudei, não, professor. Estou no Tá, segundo, na tá segunda bom. tela. Não, para a gente está na primeira tela. Ixi, será que... E agora, nada? Eu estou na citação da professora Aleida Assmann. Não, para mim não. Não sei se é para todo mundo. Para mim também. Embaixo ali no canto direito, Flávio, não tem um link ali de apresentação? Agora não, Ademir. Eu Não, posso... então é porque É porque para mim está na tela cheia. Eu vou sair daqui dessa tela cheia, então. Eu não... Olha, eu não consigo ver qual é a parte que você está falando de mim. Espera aí. Deixa eu pôr um PowerPoint aqui. Ah, eu acho que tá numa outra. Tem 3 telas aqui, Edmir. Eu vou sair. Estão sugerindo aqui no chat de você sair da tela cheia e mudar para o modo de leitura. Tá. No rodapé, canto inferior direito, e coloca o modo apresentação leitura. Fazendo esse procedimento, é só dar um Enter e ela vai fazendo de forma... E agora? Agora foi. Agora eu estou vendo a segunda tela e tela cheia mesmo. Só vou fazer um teste. Eu vou passar para a próxima tela. Isso, Apareceu? apareceu. Tá. Agora decolamos. Acho que Perdão agora foi. de quebrar seu raciocínio. Se você quiser retomar, Tranquilo. não tem problema. Na verdade, eu já estava finalizando essa primeira parte, que era justamente um pouco sobre o que a professora Aleida Assmann falava, sobre esse vasto campo da memória, né, e a entrada que ela tem nessas várias áreas do conhecimento, né, da filosofia, né, da sociologia, no campo da psicologia, né, enfim, no campo da história, né, e da literatura, da teoria literária, né, propriamente dita, que é o que nos interessa enquanto estudiosos de literatura, né?
E como eu falei para vocês, né, eu quero fazer esse percurso um pouco sobre a herança grega, né, desses estudos ou dessa presença da memória na literatura, né? Fazendo observação também que essa herança grega, e retomando aí esse período, ela não chega a ser um estudo especificamente, mas a memória está presente naquele período, porque a gente vai ver, né, que ela acaba sendo, né, a partir da mitologia, do mito, né, nós vamos ter aí a presença da mnemosine, que a gente vai ver. Bom, e aí esses mitos, o que seriam? Seriam as primeiras narrativas, né? A narrativa de pensar, né, o que o ser humano é, né? Para onde a humanidade, da onde a humanidade veio e para onde ela vai, né? É a tentativa de explicação, né, da nossa origem, da origem da humanidade. Eu digo nossa porque nós somos herdeiros dessa concepção grega, né? E todo o Ocidente acabou, né, incorporando muitas coisas dessa cultura grega e principalmente na parte da literatura, né? Bem, os mitos têm uma linguagem com profundo valor simbólico, né? A concepção do mito faz parte indissociável da maneira humana de compreender a realidade. Então, na verdade, esses mitos eles vão surgir para tentar justificar, né, o que não era possível ainda através da filosofia, ou através de um estudo mais sistemático, né, nesse sentido. É importante perceber, né, que o mito é uma narrativa anônima, né, com características sobrenaturais, né, que tende a explicar fenômenos naturais e oferece uma visão sobre a origem da humanidade, relacionados com a cultura e outros acontecimentos importantes para determinado povo ou civilização, né? Lembrando que assim, o mito ele não é exclusividade do povo grego, né? Nós vamos ter aí a presença do mito em várias sociedades, né, consideradas antigas, né, autóctones, né, que são herdeiras dessa tradição, da tentativa de explicar, né, a origem da humanidade, a origem do mundo, de uma maneira geral, né? Bom, aí a professora Marilena Chauí, em um convite à filosofia, ela vai dizer que esse mito surge a partir dessa necessidade de explicação sobre a origem e as formas das coisas, suas funções e finalidades, né? São formas narrativas, né? São formas narrativas. E aí eu volto um pouco àquilo que a gente falava, que eu falei agora há pouco. Para mim, tudo é memória e tudo é narrativa, né? E aí se entrelaça muito bem, porque a partir do momento que nós, no nosso cotidiano, utilizamos, né, a memória para construir uma narrativa, né, nós percebemos que nós usamos a linguagem para fazer isso, né, para o nosso interlocutor. Então, ela está presente, né, na nossa no cotidiano das pessoas, de uma maneira geral, né? E é interessante essas formas narrativas, porque lá na Grécia Antiga, ela é criada por um narrador que possui credibilidade perante a comunidade, né? Não é possível que seja alguém que não seja, de certa forma, eleito, né, para transmitir, né, a origem, o mito, a mitologia, tudo que se passa em termos históricos, né, naquela comunidade, ou a origem daquela comunidade, daquele povo, né, tem que ter uma autoridade para isso, né? Em geral, né, aí na Grécia Antiga se dá ao poeta, né, ou o rapisodo aedo, né, que são figuras ou talvez o inverso, né, primeiro o rapisodo, depois o aedo e por fim o poeta, né? Ou essas três figuras, né, representam, de certa forma, a mesma coisa, né, em momentos diferentes dessa Grécia que se formava naquele período, né? Bom, é interessante a gente perceber que o mito ele vai ter três funções, né, na vida, principalmente na Grécia Antiga. Explicação da origem desse universo, né, como ele surgiu, qual foi, né, o que motivou a esse surgimento, né, a organização em termos de organização social mesmo, né, e a compensação, ou seja, né, alguma coisa precisa compensar, né, e inclusive uma forma de se manter a ordem, né, naquele local, naquele espaço. Nós estamos falando aí, né, é bom lembrar que esse período, né,
principalmente o período do que a gente chama de Grécia arcaica, né, o período arcaico, né, nós estamos falando que as cidades e estados ainda elas não estavam totalmente formadas, né? Então, existia muito ainda daquela questão de que a cultura grega ela precisava estar formada, né? E como vai acontecer essa formação? Através, né, dessa arte que os rapisodos e os aedos vão influenciar, né, a partir da oralidade, diga-se de passagem, porque a escrita ainda nesse período ela não existia, né? Nós vamos ter aí, né, principalmente a oralidade como forma de transmissão, né, de conhecimento, né, transmissão oral da poesia, né? E é interessante a gente perceber que isso vai a sociedade grega ela vai começar a se formar, o que vai acontecer somente no período helenístico, que é mais lá para frente, né? Bom, o que seria essa figura do rapisodo e dos aedos? O rapisodo era um artista popular, cantor que na antiga Grécia viajava de cidade em cidade, né, recitando poemas, assemelhava-se ao contador de história, né? Eu particularmente, Flávio, eu não gosto muito de usar essa palavra, esse termo contador de história, porque chega a ser, de certa forma, nos dias atuais a gente fica um pouco carregado de um certo preconceito. Contador de história, usando entre aspas, é como se fosse alguém que está falando uma mentira, né? E, na verdade, não é bem assim na origem desse termo contador de história ou do rapisodo, né? Eles vão circular aí no século VII a.C., né? E também em conjunto, em paralelo a esses rapisodos, tinha a figura do aedo, que era uma figura um pouco mais, né, importantes, entre aspas, né? Porque eram artistas também itinerantes que compunham seus próprios versos, né? E o Homero é considerado um aedo, né? E o Hesíodo, né, ele é considerado um rapisodo, porque eles apresentam apresentam obras muito importantes para a cultura grega e para a literatura ocidental, mas eles têm características bem diferentes nesse sentido que a gente vai ver mais para frente, né? Os aedos eles eram muito populares na Grécia Antiga e eles se apresentavam muito em festas, né, nos palácios, em festivais ou casamentos em que eles eram convidados. E, de certa forma, eles tinham mais fama que os rapisodos na época. Bom, e aí eu chego um pouco, né, na necessidade de narrar, que ela é intrínseca ao ser humano, até hoje, né, como eu falava agora há pouco para vocês. O narrar faz parte da vida, é uma atividade fundamental, pois é através dessa narração que nós conseguimos organizar nossas experiências, né, e aí a gente comunica para alguém, né, para um interlocutor, né. Contar e narrar histórias é uma atividade praticada por todos, pois produzimos um discurso narrativo, né? E se a gente for perceber no nosso dia a dia, isso acontece a todo momento, né? Desde quando a gente acorda, por exemplo, e quer contar um sonho para a primeira pessoa que a gente, né, vê, a gente quer contar um sonho, né, que teve durante a noite. A gente começa uma narrativa, a gente constrói uma narrativa, né? E elas são de forma oral ou escrita, né? A partir já do advento da escrita, né? Mas nas sociedades, na Grécia, desse período que eu estou falando do Homero e do Hesíodo, ela é uma narrativa oral, né? E ela se concretiza além do literário, mas no cotidiano das pessoas, né? Seja em qualquer tempo ou espaço, né? Bom, e aí a gente vai ter inúmeras definições para essas narrativas, né? Uma história, algo contado ou recontado, um relato de um evento real fictício, um evento mítico, por exemplo, um relato de uma série de eventos conectados em sequência, um relato de acontecimentos, uma sequência de eventos passados, uma série de eventos lógicos ou cronológicos, entre outras. Eu só não gosto, né? E aí eu acho que eu vou abrir um parênteses nesse sentido, né? Porque eu não sei se vocês acompanharam nesse último período, né, da CPI da pandemia, os senadores e os deputados eles tinham o costume de dizer criam-se narrativas sobre determinado assunto, né? Porque fulano de tal tem mania de falar dizer uma narrativa, né? E isso parece que é como se o termo narrativa fosse sinônimo de mentira, de invenção, né?
Isso dá pano muito para manga, para discussão teórica, no caso da narratologia, dos estudos da narrativa, porque a narrativa não é sinônimo de mentira, né? Não foi, nunca foi, né? E nunca será, né? Porque a gente percebe que o ser humano, né, se constitui como ser humano a partir de uma narrativa. E nós não somos mentira, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cautela nesse sentido. Fechando parênteses e continuando o nosso assunto aqui, tá? E na filosofia, né? Bom, como eu falei para vocês, eu vou fazer um percurso, né, desse período mitológico, né, para a filosofia, para desembocar, né, e fazer essa relação com essa literatura que a gente tanto aprecia nesse sentido. A filosofia, do termo, né, grego filosofia, significa amor pela sabedoria, conhecimento. Atribui-se a Pitágoras, né, a essa definição, né, que seria aquele que ama e busca sabedoria, tem amizade pelo saber. Agora, é interessante a gente perceber, nesse sentido e nesse percurso, né, que chega um momento que os mitos, né, de origem, né, os mitos da criação, eles não dão conta mais de explicar, né, pela crença. É necessário, né, se ter explicações pela razão, pela lógica. E aí é onde surge a filosofia. Né? Isso já na Grécia Antiga, lá pelo século 6, 7 a.C., né, da nossa era, que a gente vai chamar do período pré-socrático, né, onde tem a figura do Tales de Mileto como principal e o próprio Pitágoras como principal representante desse período. Né, o período socrático, né, o período áureo da filosofia grega, né, na antiguidade, que seria Sócrates, Aristóteles e Platão. Né? Então, nesse período aí, entre o século V e o século IV a.C. E após isso, onde se define mesmo, onde a gente consegue perceber já a filosofia enquanto uma área do conhecimento já formada a partir desses próprios filósofos anteriores, né, que seria o período helenístico, que é onde acontece o período das primeiras navegações do povo grego, né, onde as cidades e estados, né, já são formadas, né, Atenas é uma delas, e aí tem-se o contato das navegações pelo mar Mediterrâneo com outras culturas, com a cultura fenícia, por exemplo, né, a gente vai ter aí, né, o advento nesse contato com a cultura fenícia, o alfabeto, né, a incorporação ali, né, do alfabeto, né, da moeda, da existência de uma moeda comum por essa comercialização aí, que é o período considerado um pouco áureo, né, onde a cultura grega ela sai mar afora para ter contato com outras culturas, né? Então aí nós temos o Epícoro, o Pirro de Elis, Zenon de Cíntium, né, que são nesses períodos aí. E aí falar um pouco dessa e na literatura, que eu já tinha mencionado para vocês, né? Um pouco sobre essa literatura, que seria a partir do Hesíodo, né, de Homero. São dois escritores, perdão, essa palavra escritores ela é mais de um período mais recente, né? Mas são dois poetas, né, desse período, né? Há quem questione a existência dos dois, inclusive, né? Tanto de Homero quanto de Hesíodo. Mas alguns estudos dizem que eles foram contemporâneos, entre o século VIII a.C. Né? Nós temos em Hesíodo a obra, né, nas obras de Hesíodo, os temas são a origem dos deuses, como nós vamos ver em Teogonia, né? Que são os deuses regentes, né? A origem do universo. Né, a partir do caos, né? O Hesíodo ele traz a origem desse universo a partir do caos, o caos como Deus, inclusive, tá? Bem como suas fadigas e misérias, né? É interessante a gente apontar uma característica que para Hesíodo a felicidade consistia no trabalho e no exercício das virtudes morais. A figura principal, o personagem principal da temática da obra do Hesíodo é o pastor, né? É o trabalhador rural. Né? Diferente do Homero, que exalta o herói. Né? Bom, mas essa poesia hesiódica se insere no âmbito da poesia épica, e assim como os poemas homéricos. Né? E eles são herdeiros dessas tradições orais. Né? Há muitos, nos dois escritores, há muitos pesquisadores que dizem que eles recolheram, na verdade, né, essas narrativas, né, da tradição oral, né, e compilaram. Né? Há quem diga que não, que eles existiram efetivamente e aí conseguiram,
né, produzir o que ficou para nós, né, com relação à teogonia, né, e os trabalhos e os dias, que são as duas obras do Hesíodo, né? Lembrando mais uma vez que o Hesíodo ele fala sobre a questão da criação do mundo, né, do mito, a partir do mito, né? E o Homero também, que é desse período, autor de duas obras, né, Ilíada e Odisseia, né, que narram as aventuras dos heróis, né, a partir da Guerra de Troia, inclusive, né? E depois o retorno, né, a partir de Odisseia, né, de Ulisses, para a cidade de Ítaca, né? É um mundo governado pelos deuses, né? Suas obras são fundamentais para o estudo da história da Grécia Antiga. Os poemas de Homero revelam informações importantes sobre o comportamento, a cultura, a religião, os fatos históricos e a mitologia grega. Tá? Bom, e aí é interessante, eu vou fazer um recorte sobre Hesíodo, né? Ele traz, né, na sua obra Teogonia, ele é o personagem principal da obra. E aí ele traz, né, que ele estava passeando, né, no Monte Helicon, e aí ele encontra as musas, né? As musas que a gente vai ver que é filha da Mnemosine, né, a deusa da memória. Bom, e aí o Hesíodo, né, o nome dele tem significado de que aquele que emite a voz. Por quê? Porque nesse encontro com as musas, e aí é interessante a gente lembrar que hoje, nos dias atuais, né, a gente tem uma expressão, né, as musas inspiradoras, né, a minha musa que inspira, né, seja lá com relação ao que for, né, mas a gente busca, né, uma certa mitificação do mito, né, da musa, né, aquela que dá, né, e revela, na verdade, como uma revelação, né. As musas, então, presenteiam o Hesíodo, né, com louros e o conhecimento da origem dos deuses. Elas revelam, né, esse conhecimento. Numa passagem da Teogonia, né, que a gente vai ver aqui, elas dizem que elas conhecem, né, a verdade que se assemelha, ou seja, mas elas conhecem também a verdade verdadeira, né? Bom, mas no poema Teogonia, né, em toda a obra, a gente vai ver aí que essa origem do mundo ela é muito presente. Primeiro, porque conta essa história, né, do mundo a partir desse caos, né? O caos vem da palavra quem, né? Que significa abismo, ou seja, era nada, né? Não tinha nada, era tudo um imenso vazio, né? E o caos surge, né? E aí vai dar origem, né, aos primeiros deuses, os deuses primordiais, né, que na teogonia é denominado dessa maneira, né? Aí nós vamos ter o caos, que é o vazio primordial, Gaia, a terra, né, ou a terra, Tártaro, o mundo subterrâneo, o Eros, que é o amor. O Eros ele vai existir como deus primordial, porque é ele que vai fazer a relação entre todos esses deuses, né? Lembrando que esses deuses, alguns, né, eles eram capazes de se reproduzir, né, automaticamente, mas outros, o Eros era responsável para fazer essa ligação, né, de amor e de reprodução, inclusive, né? Aí nós vamos ter, né, e Urano, vou chamar a atenção para Urano, né, que seria o céu, né, nascido de Gaia, mas também vai ser ele que, junto com a Terra, com a Gaia, que vai dar, eles vão a Gaia, junto com eles vão ter a filha Mnemosine, uma das Titanides, né? O Urano é o primeiro governante do universo, né? É ele que governa nesse primórdio, né, da mitologia grega, né? E aí é interessante, como eu falava para vocês, né? Nesse segundo, o Hesíodo ele está passeando, né, pelo Monte Hélico, ele encontra as musas. E ela diz, nessa passagem diz o seguinte: elas um dia a Hesíodo ensinaram pelo belo canto, quando pastoreava ovelhas ao pé do Hélicon divino. Esta palavra primeiro disseram-me as deusas, musas olimpíadas, virgens de Zeus, porta égide, pastores agrestes, vis infâmias e ventre só. Sabemos muitas mentiras dizer-se-meis, mentiras semelhantes aos fatos e sabemos. Se queremos dar a ouvir revelações, essas revelações no sentido de verdade. Assim falaram as virgens do grande Zeus, verídicas, por cetro deram-me um ramo, né? A um loureiro viçoso colhendo o admirável, inspirando-me um canto divino para que eu glorie o futuro e o passado,
né? Então, é interessante que ele recebe como um presente, né, essas verdades, essas revelações. Tá? E é interessante perceber que o cetro e o ramo de louro, né, é o símbolo de autoridade na Grécia Antiga, né, nessa cultura antiga. Bom, aí nós vamos ter o que eu costumo chamar de sacralização da memória, né, porque é a partir da deusa Mnemosine, né? Ou seja, é uma deusa. A memória é uma deusa na cultura grega. Então a gente não pode, né, achar que ela é um ser humano normal, né, como uma outra pessoa, como outra mulher. Ela é uma deusa, né? Amou ainda a memória de belos cabelos. Dela nasceram as musas de áureos bandos. 9 noites de amor que Zeus teve com a memória, com a Mnemosine. A quem aprazem festas e o prazer da canção, né? E aí a gente vai ver quem seriam elas, né? As filhas da Mnemosine, que é mãe, né, das 9 musas, né? Calíope, né, a deusa a musa da eloquência, Clio, ou Cleio, né, musa da história, Erato, musa da poesia romântica, Euterpe, musa da música, Melpomene, musa da tragédia e alegria, Polimínia, musa da poesia lírica, Terpsicore, musa da dança, Thalia, musa da comédia, e Urânia, musa da astronomia e da astrologia. Então, percebam que essas musas são as responsáveis, né, por orientar, inclusive a gente percebe pela própria definição delas, que é o que vai orientar, né, esse conhecimento, né, a princípio da cultura grega, mas de toda a forma que se estabelece na Grécia Antiga, né? Que vai vir a partir da filosofia também, né? A história, a eloquência, né? A música, a tragédia, a poesia lírica, enfim, são as representações que estão ligadas à arte, que estão ligadas à literatura, né? Bom, já saindo de Hesíodo, indo para a Ilíada, mas principalmente eu quero focar, né, a minha fala em Odisseia, né, que traz Ulisses como personagem principal. A Ilíada é uma obra do Homero, né, é a obra, talvez alguns estudiosos dizem que é a obra mais antiga da literatura ocidental, né, depois é a Odisseia, né, onde traz o Aquiles, né, como principal, e a Ilíada é marcada pela guerra, né, ou seja, pela noção do bélico, né, em que o herói Aquiles é o personagem central, né, mas que representa o bom e o belo, o guerreiro, é um exemplo a seguir. Né? Então, assim, é um semideus, né, que está presente. Então, ela é muito marcada pela guerra, né? Já Odisseia não, e é nela que eu quero me focar um pouco agora, né? Ela é dividida em 24 cantos, narra a história de Odisseu ou Ulisses na tradição latina, né? Que retorna da guerra de Troia, né? Não narra feitos bélicos, nem se restringe a um local isolado, porque aí na narrativa a gente vai ter vários espaços, né, onde vai ter onde o Ulisses junto com seus amigos, né, e guerreiros, né, querem voltar para Ítaca, né? Após a guerra inicia-se o retorno de Odisseu e seus companheiros, né, à cidade de Ítaca. E lá quem espera o Odisseu é a Penélope, né? A Penélope junto com seu filho Telemaco, que é filho dos dois, do Odisseu e da Penélope, e a Penélope a todo momento vive numa angústia no sentido de que ela é assediada por vários pretendentes, porque a Guerra de Troia dura 10 anos, e o retorno de Ulisses, né, para Ítaca também leva 10 anos, ou seja, são 20 anos. Quando ele sai, Telemaco era um bebê, era pequeno, né, e ele volta já é um homem feito, né, e que tenta, a todo momento, junto com a mãe, lutar contra esses supostos pretendentes ao cargo de rei, né? E Penélope a todo momento nega, né? Ela inventa até uma forma de enganar, em que ela borda um tecido durante o dia, né? E quem adivinhar o tecido, quando ela terminar, ela vai escolher. Só que à noite ela desfaz toda a costura que ela está fazendo.
como uma forma de segurar, inclusive, essa decisão que ela tem que tomar, né? Bom, na Odisseia, a Guerra de Troia está no passado, né? Pertence ao passado, né? E são fatos narrados agora. Desculpa, aparecem muitos fatos narrados em Odisseia das aventuras que Odisseu e os seus guerreiros têm a partir do final da Guerra de Troia, os chamados nostoi, ou seja, é uma narrativa de retorno, né? Ou seja, saída da guerra, né, de Troia, né, ou Ilion, né, e a volta a partir, né, do mar e todas as peripécias e aventura que eles vão viver, né? Numa versão portuguesa, eu achei um prefácio muito interessante. Eu vou tentar tirar daqui, que eu não consigo ler. Os heróis, como navegantes que retornam de suas longas viagens, reúnem-se nas largas salas dos palácios, das casas ricas, dos chefes de valor em conteste. E aí, num ambiente de tranquilidade, recomendaram as vencidas tempestades, os obstáculos superados, e narram cheios de emoções, as novidades que encontraram, os costumes diferentes que puderam ver, né? E olha, observa que são navegantes, eles são guerreiros, mas eles vão pelo mar, em navios, né? Isso remete muito, inclusive, à forma do marinheiro, né? Em alto mar, que tem muitas histórias, passa por muitos lugares, né? Até chegar ao seu destino, né? É interessante a gente fazer essa analogia. Bom, nesse sentido, eu chamo a atenção em Odisseia para a cicatriz, né? Aparece lá no canto 19, né? A cicatriz. De qualquer forma, não sei se todos nós, de alguma maneira, quando éramos crianças, passamos, ou temos uma cicatriz no corpo, na mão, na perna, de algum lugar que ou machucou, ou caiu, levou um tombo, né? A cicatriz é uma marca da memória, é uma marca do passado, né? É interessante a gente perceber isso, porque quando a gente olha essa cicatriz, seja ela de ordem que for, ela nos faz lembrar, ativa a nossa memória. E é interessante essa parte do canto 19, em que o Odisseu ele é reconhecido pela babá dele, né? Por quê? Diz o seguinte, essa passagem, as lembranças e reconhecimentos. A cicatriz de Odisseu, Euricleia, que era a babá dele, ao tocá-la num banho, reconheceu o que fez que soltasse das mãos logo a perna. Esta bateu na bacia, fazendo que o bronze ressoasse e se inclinasse do lado, jogando toda a água no solo. Dor e alegria a um só tempo. Abalavam-lhe o peito. De lágrimas os olhos se enchem, sem que conseguisse emitir a voz forte. Toca no queixo do divo Odisseu e lhe diz o seguinte: és Odisseu, caro filho. Não tenho mais dúvida, nunca fora possível sabê-lo sem que em meu senhor eu tocasse. É interessante porque essa passagem, ele já está no palácio, na frente do... Telemaco já sabia, porque ele já tinha se revelado para o filho anteriormente em um outro episódio, mas ele pedia segredo porque ele queria saber quem, na verdade, tramava, tanto no palácio quanto os supostos pretendentes, ele queria saber para aniquilar os traidores, né? Então, ele entra como um mendigo, entra em Ítaca como mendigo, passa por situações até chegar no palácio. E quem reconhece ele, a partir de uma cicatriz, é a Euricleia, que foi a babá dele quando pequena. Por quê? E essa cicatriz também remete ao passado do Odisseu, porque ela é fruto de uma caçada de javali. Quando ele era mais novo, adolescente, ele vai na casa dos avós paternos, né? E aí, com os primos, ele sai em caçada para um javali, né? E aí tem toda a narrativa no próprio canto 19, onde se dá, né, essa mordida do javali, né? E fica a cicatriz, né, para o resto da vida, uma mordida de um animal, né, raramente né, desaparece, fica aquela marca. O herói Odisseu foi o primeiro a saltar, na mão forte brandindo o venábulo, muito desejoso de a fera matar. Mas num salto de lado, o javali foi mordê-lo, por cima do joelho, onde lhanho fundo na carne lhe fez, que, no entanto, não foi até o osso.
né? Então ele é tratado, é curado, ele volta para o Palácio Real, né? E, enfim, aí ele vai viver a vida dele como herdeiro, depois governante de Ítaca, né? Só uma pergunta, está aparecendo as imagens, né? Então, não está tendo problema das imagens aqui, né? Que eu tô indo e eu acho que sim, né, professora? Ademir, está indo as imagens, né? Sim, Eu estou agora na arte da memória, que eu vou abrir um parênteses, né? Dentro desse mesmo, quase mesmo nesse período, no século V antes de Cristo, né? Nós vamos ter aí a figura do Simônides de Zeus, né? Por que eu trago ele também? Porque a memória ela não está presente somente a partir do Hesíodo, né? e do Homero, mas Simônides de Zeus também, que foi um poeta daquele um pouco mais recente, né? No caso, posterior aos dois, que vem da representação da poesia lírica e era criador de epigramas, né? Ele vai criar o que é chamado de arte mnemotécnica, né? Por quê? Porque a partir da memória que ele vai dizer que a memória é importante para gravar e para conhecer, né? Para gravar os feitos, né? Que é como acontecia, porque anteriormente os poetas, né, não pensavam na maneira que ele pensa. Ele tinha uma memória extraordinária no sentido de poder gravar, né, e saber o que acontecia. Um fato interessante dele, né, é sobre o que a própria Francis Yates ela traz, né, sobre essa arte da memória, que diz o seguinte, ó: sobre Simônides, sabe-se que nasceu na ilha de Ceos em 556 a.C. Foi um poeta grego considerado o pai da mnemotécnica, também chamada de arte da memória. O episódio mais conhecido que envolve tal poeta é que ele foi convidado para um banquete em Tessália. Durante um evento, Simônides entoou um poema em homenagem ao seu anfitrião, mas incluiu numa passagem louvor a Castor e Polos, né? O anfitrião não gostou da homenagem aos deuses e disse que a outra metade do pagamento do poeta ele deveria pedir aos irmãos que eram deuses. Mais tarde, Simônides foi avisado que 2 jovens o chamavam do lado de fora do salão. O poeta foi ao encontro dos jovens, mas não os viu. No período que ficou fora, o teto do salão caiu e todos os convidados e o anfitrião morreram. Porém, os corpos que ficaram entre os escombros estavam muito desfigurados, mas Simônides guardava-os dos lugares, dos convidados à mesa, e assim pôde indicar aos parentes quais eram seus mortos. Bom, é interessante essa passagem, né, que ela é uma passagem clássica para a arte da memória, porque a partir, inclusive, dos próprios sofistas, né, e os estudos da retórica, né, que o próprio Simônides de Zeus vai inaugurar, né, a memória é importante no sentido de educação, como ela consegue, né, ser útil para o aprendizado. Ou seja, o que a gente vai ver mais para frente, que a gente chama modernamente não, o Henry Bergson ele vai falar sobre a memória como a memória hábito, né? Que seria o que a gente aprende, na verdade, e que a gente consegue saber onde está tal objeto, né, onde se encontra tal lugar, né, a gente consegue descrever a partir de uma técnica, né, a arte como técnica mesmo. Tá? É interessante, eu trago isso porque ela também fez parte nesse período, né, helenístico, né, pós-Sócrates, Platão e Aristóteles, e que fez muitos tratados sobre principalmente no que se refere à retórica desse período. Bom, voltando um pouco aqui, essa questão do poeta, né, o papel dele, né, o poeta tem, na palavra cantada, o poder de ultrapassar e superar todos os bloqueios e distâncias. Né? O poeta tem esse domínio, né? Porque lhe é conferido essa autoridade que eu falava agora há pouco, né? Que lhe foi dada, né? A figura do Hesíodo, eu acho que representa bem essa questão, né? A memória, a mnemosine, através das palavras cantadas, ou seja, das musas, né? Ela dá esse presente para o poeta.
A extrema importância que se confere ao poeta e à poesia repousa em parte no fato de o poeta ser, dentro das perspectivas de uma cultura oral, um cultor da memória. E aí a gente vai ver as tradições, né, os povos, né, ágrafos, né, eles são muito ligados a essa tradição da memória, essa cultuação da memória, porque é nessa memória de alguém, seja ele na figura do poeta, mas seja ele, pode ser um curandeiro, pode ser um xamã, né, pode ser a benzedeira, alguém que tem uma certa autoridade dentro da comunidade, que é responsável de manter essa cultura oral, né, como um presente mesmo, que consegue, né, dar, né, a organicidade àquele grupo social. Né? Bom, em Isildo, a palavra cantada não são as constelações de signos abstratos, mas forças divinas nascidas do Deus Pai e da memória, né? que sabiamente fazem o mundo, os deuses e os fatos aprenderem na luz da presença e implantam na vida dos homens um sentido que, com o vigor do eterno, centra-se e ultrapassa. Né? Então, o poeta ele é capaz de reter essa memória, né? e consegue, através do seu discurso, né, declamá-la para aquele grupo social. Bom, eu tenho uns minutos, né, professora? Ah, chegando aqui um pouco, né, eu trago um pouco... Como assim, Flávio? Você Não, tem é que a gente vai... eu estou olhando Diz. aqui no meu relógio. Eu tenho, cara, tá, é 8 horas ainda, que eu estou me perdendo no horário. Tem mais meia hora, tá? Tá. Eu te aviso quando tiver faltando uns 10 minutos, para aí você vai concluindo. Fica Para eu tranquilo. concluir, né? Porque Tá. tem muita coisa para falar. Uhum. Bom, voltando aqui então, eu trago, na verdade, um dos clássicos, né, que é muito utilizado para os estudos da memória, que é o Jacques Legoff, né, e que ele fala sobre o papel do poeta. O poeta é, pois, um homem possuído pela memória. O aedo é um adivinho do passado, como o adivinho o é do futuro. É a testemunha dos tempos antigos da idade heróica, e, por isso, da idade das origens. Né? Então, essa ligação do poeta, de certa forma, até existe uma sacralização dessa figura do poeta na Grécia Antiga. Né? Era uma pessoa que tinha muita autoridade, né? Que se respeitava muito. O poeta na Grécia Antiga assume o papel de detentor da verdade. É a ele que a deusa Mnemosine confira os segredos do tempo passado, possuidor de sabedoria, conhecimento, e em sua memória que estão gravadas as marcas impressas na alma, que precisam ser preservadas. A gente vai ver mais para frente, principalmente quando a gente vai tratar de Platão, sobre a questão do conhecimento. Né? A memória também representa, é a detentora desse conhecimento. Tá? Os filósofos também vão necessitar de desenvolver o uso da memória, dominar o uso da técnica mnemônica, que está relacionada com a noção de imagem para os gregos. A memória é produtora de imagem, diga-se de passagem. A gente precisa entender que essa memória que a gente lembra, né, ou recorda, né, ela é uma imagem que vem. Então, essa produção de imagem que o Jacques Legoff fala. Bom, e aí já entrando em dois filósofos, né, que são... a gente precisa falar deles, né, que é a memória em Platão, né, e depois em Aristóteles. Mas em Platão, a memória vai aparecer em dois textos clássicos dele, que é o Teeteto, né, e o Fedro. Platão também ele vai se preocupar sobre essa memória. E para Platão, ele, na verdade, existem dois mundos, né, o sensível e o inteligível. Né, são dois mundos, né, muito diferentes. Né, e para ele, a memória faz parte da alma, ou seja, na essência, que se manifesta exclusivamente na parte inteligível, ou seja, na essência do ser humano. Todos nós nascemos com memória, para Platão. Tá? E nesse clássico que ele fala, né, do Teeto, que é um diálogo platônico sobre a natureza do conhecimento, né, ele vai falar especificamente sobre a natureza desse conhecimento, como se produz o conhecimento, como é esse conhecimento na vida do ser humano. Né? E aí ele fala que a memória, né, ajuda a manter esse conhecimento. No Fedro é a mesma coisa. Apesar de tratar do amor, da persuasão através da retórica, personagens
como Sócrates e Fredo fazem parte. Lembrando lá que a retórica, né, em arte da memória, também vai estar presente, porque a retórica, né, é uma área da filosofia que trata justamente do discurso e da persuasão, principalmente, né? E para isso, né, alguém que trabalhe com a retórica, alguém que use a retórica para persuadir, precisa da memória, né, como elemento crucial para poder convencer, né? Eu acho que talvez o pessoal do direito, né, utilize a retórica de forma bastante significativa. Lógico que outras áreas também a utilizam, né? O próprio professor, né, para convencer na aula, né, a retórica ela precisa estar presente. E essa retórica ela só se faz e ela só se solidifica a partir da memória, né? Bom, e aí uma passagem muito interessante, né, do Platão, né, no Teeteto, é que ele diz o seguinte, ó: diremos, pois, que se trata de uma dádiva de Mnemosine, mãe das musas, e que sempre os queremos lembrar-nos de algo visto ou ouvido, ou mesmo pensados, calcamos a cera mole sobre nossas sensações ou pensamentos, e nela os gravamos em relevo, como se dá com os sinetes de anel, aqueles sinetes de anel principalmente utilizados, né, na Idade Média pelos bispos, né, o próprio clero, né, que marcava como impressão, né, do que fica impresso. Temos lembrança e conhecimento enquanto persiste a imagem. O que se apaga ou não se pode ser impresso, esquecemos e ignoramos, que aí seria o esquecimento, né? Onde nós vamos implantar, inclusive, o próprio Paul Ricoeur, né, numa obra clássica dele, Memória, História e Esquecimento. O esquecimento caminha, na verdade, junto com a memória, tá? Bom, e aí é interessante a gente perceber que todos nascem com memória, né? É um presente da deusa, e aí ele traz a metáfora do bloco de cera, que aí a gente vai encontrar também, inclusive, outros teóricos, né, de outras áreas que falam sobre esse bloco de cera, onde é impressa, né, todas as memórias, todas as lembranças ficam ali gravadas, né? Para Platão, há dois mundos, como eu falei para vocês, um mundo baseado na aparência e o um mundo inteligível baseado na essência. A produção de conhecimento, né, de ideias, está relacionado com o fato de lembrar das coisas guardadas na memória. O caráter puro e sublime da memória ela existe, né, mas deve estar ligado à existência do ser humano, no presente, aliado ao conhecimento perceptível adquirido. Ou seja, o que seria isso, né? Essa memória sublime, né, essa sacralização, ela existe, né? Só que ela precisa estar relacionada com essa existência humana. Lembrando lá, mais uma vez, que nós falávamos, né, que saímos da parte grega da mitologia, né, dos mitos, né, para explicar o mundo, para explicar as relações sociais, para explicar tudo o que acontecia na Grécia Antiga, e nós estamos falando da filosofia, ou seja, que usava a razão, que usava a lógica, né, e que usava a existência como marco, né, temporal para poder dizer, não, esses tratados platônicos vêm justamente para definir, né, como deveria ser, na verdade, né, essa sociedade grega a partir de então, né? E a memória faz parte dessa constituição social, né? Bom, e depois em Aristóteles, né, nós vamos encontrar um texto clássico dele, né, que o São Tomás de Aquino também vai retomar isso, né, que é o Tratado sobre a Memória e a Reminiscência, contidos nessa obra aí que eu trago para vocês, Parva Naturalia, que é um dos textos, acho que é o terceiro capítulo, né, o segundo capítulo do Parva Naturalia, né, que ele trata especificamente sobre essas duas temáticas. E ele vai fazer a diferenciação um pouco nesse sentido, né? O que seria para o Aristóteles a memória, ou a mnemê, né? Seria uma mera faculdade de conservar o passado, né? De certa forma, ele simplifica isso. Por outro lado, a reminiscência, ou anamnesis, seria a faculdade humana de evocar de forma voluntária tal passado, né? Então, são situações muito distintas em que a gente pode perceber, né, o caráter
né, passivo e o caráter pragmático dessa memória, né? Ele vai dizer o seguinte: os animais nascem naturalmente dotados de poder da sensação e, a partir desta, alguns desenvolvem a faculdade da memória, enquanto outros não. É a partir da memória que os seres humanos adquirem experiência, porque as numerosas lembranças de uma mesma coisa acabam por produzir o efeito de uma experiência única, né? Ou seja, é o que nos diferencia dos outros animais, a memória. Agora, em Aristóteles também, a gente encontra, de certa forma, a laicização. Acaba um pouco, nesse sentido, a sacralização, a memória enquanto algo sagrado, né? Repetindo mais ou menos o que eu falei com Platão, porque nós estamos falando agora dos conceitos filosóficos, né, e desses tratados, né, a partir da filosofia, a partir da lógica, da produção de conhecimento, né? Então, eles recorrem, e a gente percebe isso, né, em Platão, que eles recorrem aos mitos de fundação, né, da cultura grega, né? Só que aí tem a intervenção dessa racionalidade, dessa razão, né, que ela está ligada a toda a constituição do que a sociedade grega precisava se formar, né, nesse momento. Bom, Aristóteles ele avança no sentido de que ele inclui o tempo, né, nesse sentido da memória, de conhecer a memória, né, e ele fala que a memória é do passado. E quando ele fala isso, ele se refere que a memória é do passado, ele está falando do tempo mesmo, nessa temporalidade da memória, né? E mais uma vez ela perde, ela fica dessacralizada essa memória em Aristóteles. A mnemê para ele seria uma lembrança-afecção que sobrevém à alma, quase sempre de forma involuntária, né? Já a anamnese pode ser produzida com um esforço de relembrar algum objeto ou fato. Uma forma que pode ser considerada cognitiva e outra pragmática da memória. A mnemê seria ter uma lembrança, algo natural, e a anamnese se definiria como ir em busca da lembrança. Aqui eu acho que é interessante a gente também perceber, né, e que a gente vai encontrar um pouco lá em Marcel Proust, né, da memória involuntária, né, que a gente vai falar um pouco amanhã, né, mas adianto que assim, é a memória que ela existe lá, que é uma ficção, né, que ela fica, né, presente e, de repente, né, acontece alguma coisa e a gente fala, olha, isso me faz lembrar, né, determinada situação, determinado momento, né, determinado lugar, determinado cheiro, né? Já a anamnese, para Aristóteles, não. A gente, quando vai em busca, é algo passivo, né? Lembrar algo passivo, recordar algo ativo, né? Que ele deixa claro em seu tratado sobre a memória, né? Para Platão e Aristóteles, a memória e a reminiscência estão inseridas no campo do conhecimento, né? Logo, a percepção cumpre papel importante, pois é através dos 5 sentidos da percepção que, aos poucos, tais conceitos se tornam parte da faculdade intelectual, né? Ou seja, está ligado ao conhecimento, e ao conhecimento prévio, porque quando a gente lembra, né, a gente ativa o conhecimento de determinada coisa, né? E essa coisa vem através de imagem, né? Que é o que a gente vai ver também com Paul Ricoeur, né? Ou seja, a memória é favorecedora de imagens, e essa imagem, né, ela está ligada também ao espaço, né? E a esse conhecimento, né, para Platão e Aristóteles estava ligada ao conhecimento, tá? Bom, e aí nós temos depois, já no período da nossa era, né, chamando assim, nesse período, né, já depois de Cristo, né, nós temos dois filósofos da doutrina cristã, né, que também se preocuparam com a memória, né? Um é o Santo Agostinho, né, e o outro é São Tomás de Aquino, né? O Santo Agostinho ele vem da linha da patrística, né? Ou seja, onde a igreja precisava definir, né, os seus primeiros dogmas. Lá no primeiro século, até o século VII,
né, em que a igreja precisava definir as suas doutrinas, os seus dogmas. Por isso, patrística seguia os primeiros padres cristãos, né? Então, ou seja, precisava definir, né, aos papas aquela coisa toda. Já a escolástica não, a escolástica já vai acontecer já um pouco mais perto da Idade Média, né, ou na Idade Média, e aí ela vai se estender um pouco mais, né, porque seria justamente, né, a fé cristã ligada e a fé, né, o dogma cristão, né, relacionada a essa razão, aos estudos, inclusive ao surgimento das primeiras universidades e as escolas, né, por isso as escolástica, né, justamente essa produção de conhecimento dentro da própria Igreja Católica, né. Bom, Agostinho ele vai ter a principal obra mais conhecida, né, que seriam Confissões, né, que é a edição que eu uso também na tese, inclusive. Ele narra sua juventude, né, desde antes dele se tornar cristão. E o tema da memória vai aparecer no livro 10º e no livro 11º. Né? Bom, ele fala também sobre a questão da impossibilidade de medir o tempo, né? Só que o Agostinho, ele ultrapassa no sentido da beleza da escrita dele. Quem já leu Santo Agostinho sabe a beleza da forma de narrar, né, que ele traz, né? E ele fala o seguinte um pouco sobre a memória. Na memória, é lá que me encontro a mim mesmo, se recordo as ações que fiz, o seu tempo, lugar e até mesmo os sentimentos que me dominavam ao praticá-las. É lá que estão também todos os conhecimentos que recordo, aprendidos ou pela experiência própria ou pela crença no testemunho de outrem. Então, percebam o papel que a memória vai cumprir para Santo Agostinho, né? A importância que ela vai exercer, né? Ou seja, a partir do conhecimento, dos sentimentos, das sensações, né? Ligadas, inclusive, às percepções, né, que nós temos, seja visão, audição, né, sentidos, e ele vai dar. E o que eu acho mais belo também das partes que ele engrandece a memória de tal maneira, no sentido de fazer algumas metáforas, de trazer algumas metáforas, quando ele fala, ó, chego aos campos e vastos palácios da memória, onde estão tesouros de inumeráveis imagens, trazidas por percepções de toda a espécie. Aí está também escondido tudo que pensamos, quer aumentando, quer diminuindo, ou até variando de qualquer modo os objetos que os sentidos atingiram. Enfim, já aí tudo que se lhes entregou e depois, se é que o esquecimento ainda não absorveu e sepultou. Ele já fala do esquecimento, né? Mas ele compara a memória com vastos palácios, né? Campos enormes, onde a memória, né, armazena e guarda esses tesouros, né? Ele coloca como tesouros, né? Que é interessante. Na outra passagem, ele diz o seguinte: lá se conservam distintas e classificadas todas as sensações que entram isoladamente pela sua porta. Por exemplo, a luz, as cores e as formas dos corpos. Penetram pelos olhos todas as espécies de sons, pelos ouvidos, todos os cheiros pelo nariz, todos os sabores pela boca. Enfim, pelo tato entra tudo o que é duro, mole, quente, frio, brando ou áspero, pesado ou leve, tanto extrínseco como intrínseco ao corpo. O grande receptáculo da memória, sinuosidades secretas e inefáveis, onde tudo entra pelas portas receptivas e ali se aloja. Não são os próprios objetos que entram, mas as suas imagens das coisas sensíveis, sempre prestes a oferecer-se ao pensamento que as recorda. Bonita, né? Eu acho maravilhosas essas passagens dele, né? Que dão uma dimensão, né, do que a memória representa, né, não só para Agostinho, mas o que ela se a gente fazer uma reflexão do que ela representa para nós, né? Por outro lado, São Tomás de Aquino, né, vai falar em comentários sobre a memória e a reminiscência de Aristóteles. Ele vai retomar alguns conceitos do Aristóteles, né, e vai aprofundar a natureza da memória e do seu entendimento acerca do que seria tal memória a partir da visão aristotélica, né, como eu falei para vocês.
a memória e reminiscência. Para Tomás, os 5 sentidos externos, ele aponta isso, né? Ele apresenta esses sentidos externos, mas ele apresenta outros sentidos que ele chama de sentidos internos, que seriam as potências sensitivas da alma. Né? E ele vai nomear o sentido comum, a imaginação, a estimativa e a memória. A memória está entre as potências sensitivas da alma, né? Ou seja, ela está na nossa essência. Né? É ela que é a potência que é responsável por guardar esse passado, né? Que não é possível ter memória das coisas futuras. Depois, quando diz memória, pois, relativa ao passado, e prova isso pelo uso comum do modo de falar. Né? E aí, esse modo de falar que está ligada, né, ao uso do tempo passado, né, quando a gente se refere à memória. Né, que a gente já encontra lá em Aristóteles e que ele retoma novamente. Né? Bom, depois outra passagem de Tomás de Aquino, ele diz o seguinte: alguém pode não só memorizar os homens que já morreram, como também os que agora vivem. E, inclusive, alguém pode dizer que se recorda de si mesmo, conforme Virgílio escreveu. Ulisses sofreu tais atrocidades e num tão grande perigo, o Ítaco não se esqueceu de si mesmo. Como isso quis fazer entender que se recordou de si mesmo. Assim, a intenção do filósofo é afirmar que a memória é das coisas passadas, em relação à nossa apreensão, ou seja, que anteriormente sentimos ou inteligimos alguma coisa indiferentemente, ou aquelas coisas consideradas em si mesmas que estão ou não no presente. Né? Então, observem que é do presente, né, que parte o apelo para o passado. Né? E a gente vai ver mais para frente, depois em Paul Ricoeur, né, que ele chama de virtualidade da memória, né, o caráter virtual. E o Bergson também traz esse aspecto da virtualidade, ou seja, a memória, o apelo ou a necessidade desse fato passado, ele parte do presente, vai para o passado e do passado retorna, né, e que se presentifica. Né? Bom, deixa eu ver, peraí. Deixa eu só tirar daqui essa. Bom, a memória é a capacidade de retenção e reminiscência da recordação. Né? Como eu falava, ele retoma isso também, né? Essa capacidade de somente reter, que seria esse caráter passivo, e a reminiscência da recordação, ou seja, uma forma voluntária. Ela produz imagens pelo lado sensível, pelo lado inteligível, né? por esses dois lados. Né? Não há memória sem imagem. Né? A memória ela é produtora de imagens. Isso em todos esses pensadores. As imagens são percebidas pelos sentidos, numa espécie de conhecimento prévio. A memória contribui para a produção de conhecimento. É a memória que ordena todos os fatos e imagens do passado. Bom, eu já pelo horário, eu não sei. Já finalizando, indo um pouco para as considerações finais, um pouco do que eu queria falar hoje sobre essa questão da memória, principalmente nessa parte dos filósofos, né? Eu faço algumas considerações aqui. Longe de esgotar as discussões sobre as contribuições desses filósofos para os estudos sobre memória, vale ressaltar algo comum entre eles, que o conhecimento, para ser atingido, deveria primeiro desenvolver os sentidos. Né? Os sentidos eles são importantes para a produção da memória, pois é através deles que se obtém conhecimento. Os sentidos ajudam a construir o conhecimento inicial, uma vez que partem das sensações registradas, né, na memória, e ela está entre os processos do intelecto humano. Tomás de Aquino busca fazer uma síntese do pensamento helênico, dos dogmas do cristianismo, e assenta suas afirmativas no pensamento de Aristóteles. Para ele, não há conflito entre a razão e a fé cristã. Né? Lembra que a gente falava sobre a questão da escolástica? Ele vem, né, fazer com que essa ponte seja de uma forma menos traumática, né, para a Igreja Católica e para o Iluminismo e depois para as ciências que estavam se formando naquele período, né, principalmente para o conhecimento como um todo na Idade Média.
né? Para ele não há conflito porque a inteligência humana seria capaz de assimilar ambas sem conflitos, já que são complementares e não excludentes. Depois, mesmo depois de vários séculos, tanto Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino continuam atuais e ajudam a compreender e aprofundar sobre a temática da memória e da reminiscência. E aí eu volto a dizer, né, eu acho que acabou, professor. Eu volto a dizer que... Como eu faço para parar? Eu volto... É só Já isso, voltei, pronto, tá. já. Eu volto a dizer que foi um percurso decidido enquanto pesquisador, né, que eu estabeleci. Não são os únicos que falam sobre a memória, né? Tem outros estudiosos, outros teóricos, outros filósofos que abordam o tema da memória também com a literatura, né? Mas a gente procura exercer uma certa autonomia. Esses estudiosos que eu citei hoje, né, eu usei ele na minha tese de doutorado, né, boa parte deles, né, me serviu de suporte teórico justamente para entender o que seria essa memória, né, porque, como a gente vai ver, na literatura a gente percebe a presença de memória em várias obras e vários escritores, mas a minha preocupação enquanto pesquisador era também compreender essa memória e como ela acontece no texto literário, né? E aí ó, esses teóricos me ajudaram a fazer esse papel, né? A cumprir esse papel nesse sentido, a cumprir esse objetivo nesse sentido, né? Eu não sei, professor, alguma pergunta, se tem alguma, né, alguma questão, algum complemento. Estou aberto agora para a gente Sim, Flávio. A estabelecer um diálogo e sua... uma interação. Sim, sim. Agora congelou um pouco a sua imagem para mim, mas a gente te ouviu até esse momento com muita atenção, as pessoas elogiando bastante. Você me ouve, Flávio? Tá com a gente? Flávio? Flávio? Você me ouve? Ademir, é só para mim que o Flávio Eu acredito, ele está na sala, professor. saiu. Ah, voltou. Você me ouve, Flávio? Você tá sem som. Pronto, acho que voltou agora, né? Ah, agora voltou. Eu caí a minha internet, mas tá bom. Não, nossa, foi impressionante, porque ela caiu quando você finalizou, né? Que bom. Mas também já está tudo de volta. Olha, tá todo mundo elogiando muito, né? A gente sabe, a sua pesquisa tem uma consistência enorme, né? A consistência de um doutorado. E a sua curiosidade, essa verdadeira arqueologia que você fez da memória, né? É mesmo muito rigorosa, né? Você fez um levantamento rigoroso. Agora, quando a gente chega no Santo Agostinho, a gente já começa a ver, né, muito eco do que você, penso, vai apresentar amanhã com os pensadores modernos. É incrível como ele os influenciou, né? Então, quando ele diz, é lá na memória que encontro a mim mesmo, a gente já vê Proust, né? Quando ele fala do esquecimento também, é muito moderno falar de esquecimento quando se fala de memória, né? E aí, quando ele diz imagem das coisas sensíveis, sempre prestes a oferecer seu pensamento que as recorda, a gente sente o cheiro da Madeleine, né? Do Proust. Aí eu queria te perguntar se você vê o Santo Agostinho como o filósofo que mais influencia os pensadores modernos sobre a memória que você vai apresentar amanhã, ou não, se todos eles têm uma presença equivalente. E já te passo também uma outra pergunta que tem aqui, se eu não me engano, é Rose. Deixa eu voltar lá em cima. A Rose, ela está perguntando. Primeiro ela faz um comentário que a Jeanne-Marie Ganebin traz no seu livro sobre a memória, a mesma passagem de Ulisses e a cicatriz reconhecida pela babá,
e nele segue para diferenciar essa memória do rastro, ou seja, a cicatriz da dor e subjugo e não do heroísmo. E ela diz que se você falará do rastro diferente da memória, não sei se faz sentido para você, se você gostaria que ela assumisse aqui a voz e conversasse um pouco com você. Eu li também, tá me ouvindo? Acho que dá, né? A Jean-Marie, mas assim, eu lembro desse texto dela, né? Do livro também, que lembra que até a gente teve mas o rastro, na verdade, para mim, eu vejo que o que a professora Jean-Marie coloca é numa outra perspectiva, não específica. Ela tem, inclusive outros autores vão falar sobre esses rastros, né? Dentro da memória, que são algo que você traz, né? Eu não trabalhei com essa perspectiva, apesar de falar da memória, né? Mas eu acho que ela fala muito dessa questão. Eu pego a cicatriz como marca de algo passado, né? Eu vejo a marca da cicatriz como algo do passado, né? Em que pese que o personagem, no caso do Odisseu, do Ulisses, né? Seja o personagem que viveu algo e que ele possa trazer, né? Mas eu não pego essa perspectiva do rastro apontado pela professora Jean-Marie. Eu não falo em nenhum momento na minha tese sobre isso. Eu falo mais a partir da cultura, mas a partir do Eduardo Glissant, né? Naquela outra perspectiva sobre a identidade. Tá? Não sei se ficou claro, se eu acho que... Acho que sim, acho que você foi bem claro. Você quer Sim, comentar professora, sobre Santo Agostinho? sobre Santo Agostinho. Olha, Santo Agostinho, ele influenciou, né? E eu acho que ele faz uma relação muito interessante com o Paul Ricoeur, porque eu percebo que o Paul Ricoeur ele fala sobre a questão da memória, a partir da memória declarativa e da linguagem, e aí ele vai apontar para essa linguagem também relacionada à literatura, da linguagem literária, né? E que é o que a gente vê, né, em Santo Agostinho a todo momento quando ele usa essas metáforas, né? Ele usa as metáforas, né, para comparar, né, a memória com os palácios, com os campos, né, com aquelas beleza, né, e esse receptáculo, né? Eu acho que talvez o Paul Ricoeur seria, né? É lógico que eu também precisava fazer um estudo mais comparativo entre os dois, o que a gente possa achar de comum, mas em uma primeira análise, porque o Paul Ricoeur ele trabalha com a linguagem, ele é, né? Além de ser filósofo, ele é crítico literário, mas e aí a contribuição que ele dá especificamente, eu acho que é para a tese, né, professora? Para minha tese especificamente é justamente essa ponte que ele faz com a linguagem, né? Que eu acho que a gente encontra em Santo Agostinho, mesmo que Santo Agostinho ele não tenha dito isso. Uhum. Ele não precisou falar sobre isso, né? Sobre a linguagem, mas ele a utiliza, né? É impressionante, impressionante. Nossa, Flávio, muito bom. Eu acho, assim, uma reflexão difícil de ser feita, porque são textos herméticos, né? São textos antigos que nos dizem muito, mas numa linguagem que já nos causa estranheza, né? Então, você teve um trabalho enorme, eu sei, eu acompanhei isso, e a sua disponibilidade de vir aqui trazer tudo assim tão bem encaminhado, a gente só tem a agradecer, né? Acho que é uma aula que felizmente está gravada, porque é para ver e rever. E depois ir às fontes, né? Ir aos textos com com as suas considerações, facilita, né? Facilita, acho que vai facilitar muito a leitura dos pesquisadores que aqui estão interessados nessa perspectiva. E amanhã a gente continua, né? Continua com os modernos, chegando aí. Você vai entrar no seu corpus, né? Nos Sim, romances também um eu pouco, quero né? falar, sim dos dois, Isso né? vai ser muito bom. Não, sim, eu quero E falar sim, aí a com gente certeza. chega na literatura, que é sempre o nosso objetivo, desejo, né? E diversão. Nosso lugar próprio de aprendizado. Flávio, se você não tiver mais nenhuma consideração a fazer,
A tese, pessoal, do Flávio, ela está disponível já na biblioteca digital, Flávio? Nós mandamos, né? Mas agora Nós se está mandamos, nós fizemos todo o disponível... processo que tinha que ser feito de depósito e tal, já. Inclusive, já o diploma eu pedi por Sedex, viu? Tá vindo já. Ah, que bom. Já eu pedi apressamento, né? Mas ainda não chegou, mas está vindo. Mas eu não consultei, eu particularmente não consultei. Eu vou dar uma verificada se está no banco de teses da PUC, da universidade. Né? Eu vou dar uma Tá, olhada. dá uma Até para olhada, dizer se porque aí tá. amanhã a gente põe aqui o link até, né? Para as pessoas poderem ler o seu trabalho completo, não é Tá. mesmo? Isso, é Então, verdade. se você não tem mais nenhuma consideração a fazer, eu já vou fechar aqui o nosso encontro, me Tá. despedindo de todos e todas, agradecendo muito aqui a presença, e amanhã nós nos encontramos no mesmo horário para essa continuação. Então, tá. Boa noite para todos. Espero todo mundo amanhã. Até mais, professora. Ademir, obrigado, Ademir. Imagina, eu agradeço, Flávio. Um forte abraço a todos. Obrigado. Tchau. Obrigada, Ademir. Obrigada, Flávio. Até amanhã. Boa Tá, noite até a amanhã, todos. professora. Tchau, tchau.